esse vídeo vai ficar longo. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Charles Manson, parte 1. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Uma coisa que a gente vai falar no vídeo de hoje, nessa primeira parte, porque eu tenho um cabelo liso aqui subindo. Uma coisa que a gente vai falar sobre no vídeo de hoje é sobre violência sexual, assim como abandono de criança, vários outros assuntos que, sinceramente, é difícil marcar os gatilhos. Então, vamos com calma, vamos com cuidado. Se você começar a se sentir mal com alguma das coisas que acontecem nessa história, você, claro, pode pausar o vídeo, fazer uma pausa, sair, não tem problema, ok? Vamos começar então. Charles Miles Maddox nasceu no dia 12 de novembro de 1934 em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos, filho de uma mãe solteira. Acredita-se que ele nunca conheceu o pai. Kathleen tinha apenas 16 anos quando Charles nasceu. Pouco tempo depois, ela conheceu um cara chamado William Manson, cujo sobrenome foi dado ao Charles quando eles se casaram. Mas o William era um alcoólatra que abandonava a família durante dias e voltava acabado. Então a Kathleen resolveu se divorciar dele. O casamento durou poucos anos. A Kathleen, sozinha, também não era a melhor pessoa. Ela tinha problemas com o álcool também e fugia durante dias, deixava o menino sozinho, ou então com babás aleatórias que ela encontrava do nada, assim, em cima da hora, para poder sair e deixar o menino. Em 1939, a Kathleen foi presa por assalto à mão armada, mesmo que ela não estivesse armada de verdade. Ficou na cadeia durante 10 anos. O Charles tinha apenas 4 aninhos e foi obrigado a morar com os tios em West Virginia. Kathleen conseguiu condicional 5 anos depois e ele voltou a morar com ela, o que para ele foram os dias mais felizes da sua vida. Aos 9 anos de idade, Charles era bem esperto e já cometia pequenos roubos. Assim como faltava às aulas, mentia com frequência e até agia com violência sem necessidade. Ele era uma criança violenta. A sua mãe, pouco tempo depois de sair da prisão, voltou a beber em excesso, ignorava o comportamento problemático do menino, que em parte desse comportamento dele era para chamar a atenção dela, mas não funcionava. Quando ficou de saco cheio, ela procurou por lares que quisessem abrigá-lo, mas não encontrou nenhum. Então ela decidiu mandar o Charles para Gilbert School for Boys. A Gilbert ou Gilbert? É difícil, enfim, era um reformatório católico para delinquentes menores de idade e extremamente rigoroso. Lá, a punição física era usada para qualquer coisa. Depois de passar pouco tempo nesse reformatório, o Charlie fugiu e voltou para casa, esperando que a mãe o compreendesse e o recebesse de braços abertos, mas esse não foi o caso. Ela mandou ele voltar. No Natal daquele mesmo ano, ele foi pego tentando roubar uma arma do tio, e no ano seguinte, aos 13 anos de idade, ele decidiu fugir do reformatório novamente. Dessa vez ele não voltou para casa, mas sim para outra cidade. Ele sabia que a mãe não ia receber ele, então ele foi para outra cidade e assaltou uma mercearia. E com o dinheiro que ele conseguiu nesse assalto à mercearia, ele alugou um quartinho para ficar. Ele só tinha 13 anos. Como ele era criança, não conseguiu nenhum emprego, então continuava roubando coisas para sobreviver até que foi pego. Sendo criança, ele foi mandado para outro reformatório chamado Boys Town. Boys Town tinha uma ótima reputação, todos diziam que essa instituição mudava a vida de várias crianças, que nenhum jovem era rebelde demais para eles. Mas o Charlie só precisou de 4 dias. Ele fez um amigo chamado Blackie e roubou um carro para fugir. Juntos eles foram até outra cidade onde cometeram vários assaltos e menos de 2 semanas depois ele foi preso novamente e mandado para outro reformatório chamado Indiana Boys School, onde os garotos eram criminosos. Os garotos enviados para essa escola reformatória eram criminosos, assassinos. Charlie não era nada comparado àqueles alunos. Aquele reformatório era ainda mais rigoroso que o primeiro, era estilo militar e, em entrevistas anos depois, o Charles disse que foi estuprado por outros meninos logo que entrou naquele colégio, na primeira semana.
E lá ele vivia com medo. Durante a sua estadia, ele tentou fugir várias vezes, mas nunca conseguiu. Até que em outubro de 1949, quando conseguiu fugir pela primeira vez, ele conseguiu fugir, ele foi pego 12 horas depois. Em 1951, aos 16 anos, Charles e outros 2 colegas conseguiram fugir do reformatório. Eles roubaram um carro e viajaram durante 3 dias. Atravessaram a fronteira dos estados, mas foram pegos. Atravessar a fronteira é uma coisa que o Charles gosta de fazer, aparentemente. Ele atravessou a fronteira com um veículo roubado e isso é crime federal. Então, os 3 garotos foram mandados a outra instituição até os 21 anos de idade dessa vez. Esse novo reformatório ficava em Washington, mas na verdade não era tão ruim, era bem mais decente. O Charles até podia falar com um psiquiatra que determinou que ele era muito manipulador e muito bom em manipulação. Não só queria manipular, ele era bom nisso. E que ele era capaz de dominar os seus colegas para conseguir o que queria. Porém, também foi descrito como antissocial e agressivo. Por causa da sua infância totalmente, perdida na vida, o Charles não sabia ler nem escrever bem, mas os profissionais diziam que ele era muito inteligente. Ele aprendeu muito sobre música também nesse reformatório em Washington. Eventualmente foi permitido que ele fosse transferido para um campo, para onde mandavam os melhores estudantes de lá, mas o Charles ele não era um dos melhores estudantes. Ele simplesmente foi mandado para lá porque os profissionais acreditavam que isso daria mais autoconfiança para ele. A família tentou fazer com que o Charles fosse liberado antes dos seus 21 anos de idade, E eles conseguiram. Só que pro Charles ser oficialmente liberado, ele tinha que ficar longe de problemas no reformatório até a sua ouvidoria com o juiz. Ele não conseguiu. Ele foi pego tentando estuprar um estudante e ameaçando esse estudante com uma lâmina de barbear. Então ele não foi ouvido nem liberado. Ele foi, na verdade, transferido aos 17 anos para um reformatório federal, onde é considerado perigoso. Lá ele causou muitos problemas. Então eles decidiram transferi-lo para outro lugar, olha só. A esse ponto, Charles já era considerado irreformável, assim, incapaz de melhorar e, não andava para ser reeducado de maneira nenhuma. Um criminoso que não devia ter liberdade jamais. Mas ele ainda seria liberado no seu aniversário de 21 anos, em 55. Porém, por algum motivo, em 1952, o Charles se acalmou. Ele parou de ameaçar os colegas, passou o ano seguinte estudando, trabalhando, aprendeu a tocar violão, começou a se acalmar aos pouquinhos e ganhou a confiança dos guardas. Aos 19 anos, ele foi considerado um novo homem e liberado da instituição. Charlie conseguiu ir morar com alguns familiares e conseguiu um emprego. A sua avó o obrigava a ir à igreja todo domingo e ele também fazia catequese. Depois de anos de reformatório, ele não sabia se comunicar, principalmente com as mulheres, porque fazia anos que ele não conversava de verdade com uma mulher. Foi difícil. Nem com o pessoal da igreja, que realmente se esforçava pra se comunicar com ele conseguia conversar. Eventualmente, ele conheceu uma moça chamada Rosalie Willis. E os dois começaram a sair juntos. Todo mundo achou estranho que ela gostasse dele, ele era quieto, não conversava direito com as pessoas, e ela era uma menina muito extrovertida. Ela adorava pessoas, ela ia à igreja e participava do culto, sabe? Participava de verdade. Então as pessoas achavam estranho que ela realmente gostasse tanto do Charlie, mas ela gostou. Os dois se casaram. O Charles tinha 20 anos de idade e ela tinha entre 15 e 17. Mas isso era normal na época. Os dois foram morar juntos. O Charlie conseguiu um emprego e a Rosalie se tornou dona de casa. Ele fez alguns amigos, comprou um violão e foi renovando seu amor por música aí. Nessa mesma época, ele começou a ficar frustrado com as injustiças da vida adulta, porque ele tinha que trabalhar tanto e ele não conseguia nada em troca. A Rosalie engravidou e o Charles ficou ainda mais irritado com os seus problemas financeiros e logo ele voltou a roubar coisas e vendia produtos roubados para ter dinheiro para cuidar da esposa grávida. Um tempo depois, ele decidiu ver a mãe na Califórnia e roubou um carro para conseguir fazer isso porque ele não tinha carro. Ele e a Rosalie partiram juntos e decidiram iniciar vida nova na Califórnia. Mas aí, claro, o Charlie foi preso. Por quê? Porque roubou um carro com o qual ele atravessou a fronteira dos estados. Após muitos argumentos, ele recebeu 5 anos de condicional. Porém, por medo de ser preso pelos outros crimes que ele tinha cometido na sua vida, ele fugiu
novamente, e dessa vez com a esposa. O filho do casal, Charlie Jr., nasceu em Indianápolis durante a fuga. Pouco tempo depois, o Charles foi preso por ter fugido e foi mandado para prisão em Los Angeles. Lá, os homens não eram tão violentos e o Charles aprendeu muito com eles. Ele aprendeu a manipular as pessoas. A Rosalie o mantinha calmo, com visitas frequentes. Porém, um dia ela parou de aparecer. E tudo que ele recebeu foi um pedido de divórcio. E isso irritou muito. A Rosalie, na verdade, já tinha se mudado e ido morar com outro homem. Charles estava preso e ele não pôde impedir que ela tirasse o filho dele. Tipo, tudo bem abandonar ele, mas ele queria poder ver o filho e ele não podia. Isso foi muito frustrante para ele. Ele podia ser liberado, incondicional, mas com o pedido de divórcio, ele não aguentou, tentou fugir da prisão, mas não conseguiu. Então só foi liberado em 1958 e foi morar com a mãe. Por ser ex-presidiário, ele não estava conseguindo emprego, então ele decidiu que se tornaria um cafetão. Faz sentido, sabe? Algo que ele tinha aprendido sobre na prisão, sobre como ser um cafetão. Então ele começou a contratar mulheres para trabalharem para ele. Mas logo no início, o pai de uma delas tentou prendê-lo. Então ele decidiu que não permitiria que nenhuma das suas moças mantivesse contato com a família, já praticando aí a sua manipulação, aprendendo a manipular as pessoas. Com o tempo, esse negócio até que foi dando certo. Ele finalmente pôde sair da casa da mãe, mas resolveu dividir o aluguel com outro cafetão que estava sendo monitorado pela polícia. Na mesma época, o Charles foi preso por um cheque falso que ele tentou usar. Não sei o que ele comprou, mas o cheque era falso. Mas uma das suas moças, foi até a corte defendê-lo e ele pegou só condicional. Essa moça se chamava Leona e ela e o Charles realmente se casaram um tempinho depois e ele a engravidou pela necessidade. Como assim? O Charles percebeu que já havia acontecido 2 vezes com ele, quando o homem tinha família e se mostrava que queria mudar, mostrava que queria melhorar e que queria cuidar da sua família, os juízes tinham pena e davam uma sentença mais leve. Então, foi por isso que ele se casou com ela. Mas, eventualmente, ele foi para outra cidade, teve que deixar ela sozinha por um tempo. E estando grávida e sozinha, a Leona disse, dane-se. Ela foi até a polícia e denunciou o Charles, dizendo que ele estava transportando mulheres para prostituição. E aí, ele foi dado como procurado aos 26 anos de idade. Tudo isso aconteceu. E ele tem só 26 anos de idade até agora, pessoal. Ele foi encontrado e preso em 1961. A sentença foi de 10 anos de prisão. Lá, mais uma vez, ele fez amizade com os prisioneiros e aprendeu mais sobre o mundo dos crimes. Assim como a música, ele estava praticando ainda mais a música. Ele também começou a se interessar mais ainda pela manipulação e pela religião. E ainda planejava usar esse aprendizado para a carreira de cafetão. Ele realmente acreditava que ser cafetão era a história da vida dele, assim, era isso que ele queria. Foi na prisão também que ele ouviu sobre os Beatles pela primeira vez, e isso é importante. Ele achou os Beatles incríveis. Por algum motivo, eles o inspiraram a se tornar músico, então ele começou a escrever músicas. Na mesma época, a Leona resolveu se divorciar dele também e deu o nome do filho dela também, de Charles Jr. Em março de 1967, o Charles foi liberado da prisão. Ele não queria sair. Olha só que interessante. Ele insistia que não sabia lidar com a vida real, que passou a infância inteira em instituições e que ele não gostava do mundo real, não sabia lidar com o mundo real e acabaria voltando pra prisão de qualquer jeito. Então por que não deixar ele lá? Sabe? Uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente. Não vou mentir. Ele já sabia que o mundo real não era pra ele e queria ficar na prisão. Deviam ter deixado, sinceramente, não é mesmo? Então, ele preferia ficar na prisão a viver em sociedade. É claro que ele foi obrigado a sair, ele não podia ficar, mas olha só, ele queria ficar. Aos 32 anos de idade, ele foi obrigado a se virar sozinho e foi aí que ele descobriu a cultura hippie. Essa ideia de liberdade era tudo o que ele precisava. Ele começou a conhecer mais pessoas por meio dessa cultura, pessoas que não ligavam para o seu passado e pessoas que
acreditavam no amor livre. E essa ideia de liberdade e de amor livre é algo que o Charles vai usar muito na sua manipulação. O Charles, ele ainda queria ser um músico de sucesso, então ele foi para São Francisco e no meio do movimento hippie ele conheceu uma moça chamada Mary Brunner, uma bibliotecária que havia acabado de se mudar. Ele percebeu a solidão dela e se aproveitou disso. Ela ofereceu o sofá para ele dormir se precisasse e ele aceitou na hora. Alguns dias depois, ele já estava dormindo na cama dela. O Charles, ele não tinha emprego, ele andava por aí o dia todo aproveitando a sua nova liberdade e pegou um carro emprestado de alguém, não sabemos de quem, um dia, e foi para Los Angeles, onde ele encontrou Lynette Fromm, chorando em um banco. A Lynette, ela havia passado a sua infância dançando na televisão e acabou usando drogas na adolescência. Ela tentou suicídio 2 vezes na sua vida e bastou conversar uma vez com o Charles para ela ir morar com ele e a Mary. Assim. Depois de um tempinho juntos, os 3 foram mais uma vez até Los Angeles, onde foram apresentados a Patricia ou Pat Krenwinkel, uma adolescente rebelde, e o Charles a conquistou na hora. Ela foi morar com eles na casa da Mary. Naquela casa, a família Manson estava nascendo. O Charles comprou um ônibus que ele usava para levar todos em viagens e acampamentos, onde todo mundo bebia junto, cantavam músicas, se divertiam e eram ainda mais manipulados. O Charlie forçava as meninas a confiar nele, colocava elas em situações perigosas só para salvá-las logo depois. Foi nessa época que eles conheceram outra moça chamada Susan Atkins, uma moça que cuidava da família sozinha. Ela sentia que não recebia, ela não era apreciada, sabe? Ela sentia que tudo que ela fazia pela família original, família biológica dela, não era apreciado e que ninguém agradecia a ela por todo o esforço que ela fazia. Então, o Charlie, assim como ele fazia com todas as outras meninas, encheu ela de elogios, carinhos, falou como ela era maravilhosa, como ninguém percebia o valor dela de verdade, ofereceu a ela uma família amorosa, apreciaria todo o esforço dela e ela jurou que o seguiria pro resto da vida. Tendo esse grupo de moças que o seguia para qualquer lugar, ele pediu a elas que se relacionassem com outros homens. O argumento hippie, né, do amor livre, mas na verdade era só um jeito de controlá-las ainda mais, de perceber que elas realmente fariam tudo o que ele mandasse, o que elas fariam. É incrível. O argumento da liberdade o ajudou muito a manipular essas moças, sendo que na verdade ele as controlava 100%. Logo, a Mary ficou grávida dele e no mês seguinte outra moça ficou grávida também, mas não dá pra saber se era do Charles ou não. Com a família crescendo, ele trocou o seu ônibus por outro, dessa vez era um ônibus escolar, e ele esperava que a família continuasse a crescer, agora focando em conquistar também alguns homens pro seu grupo. Então, ele e as meninas foram para Los Angeles. Charles ainda queria ser um músico famoso, ainda tava nessa vibe, ainda tinha esse objetivo, e ele ia continuar tentando. Primeiro, ele conseguiu uma reunião com um cara chamado Gary Stromberg, na Universal Studios, e levou 4 meninas com ele. O Gary permitiu que ele tivesse 3 horas no estúdio para trabalhar, mas acabou sendo um desastre, então o Gary o mandou embora. Ok, a família ainda precisava de um lugar para morar. Então eles encontraram um lugar em Topanga Canyon, onde o Charlie conheceu Bobby Beausoleil. Eu acho que é assim que se pronuncia, Beausoleil? Bobby. É o Bobby. Os dois logo ficaram amigos, percebendo a popularidade do Bobby porque ele era muito bonito, então muitas meninas gostavam dele porque ele era bonito, só isso. O Charlie viu a oportunidade de ter ele na sua família, né? De ter a ajuda dele, percebendo que ele também chamava atenção de várias pessoas. Juntos, eles criaram uma banda, The Milky Ways, e a gente nunca mais vai ouvir falar dessa banda, foi só nesse momento ali que eles criaram essa banda juntos. E depois eles conheceram um homem chamado Gary Hinman, que também acabou ficando super amigo do Charlie. Na mesma época, Diana Lake, de 14 anos, entrou pra família com a sua amiga, Ruth Ann Morehouse. E a partir daí,
novos membros chegavam todos os dias, além dos bebês que foram nascendo também na família. O filho de Mary se chamava Valentine. E foi aí que, com a necessidade de dar um nome pro filho do Charles, ele percebeu que nomes eram algo ridículo e que a sua família não devia ser rotulada por nomes comuns. Então todos começaram a chamar o menino de Pooh Bear, ou seja, Ursinho Pooh. E com o tempo, todo mundo na família começou a receber um apelido. A Lynette era chamada de Squeaky, por exemplo. Nós tínhamos Sadie Glutz, Cinderella, Kate, Lulu, Gypsy, Snake. Todo mundo agora tinha um apelido. Era um novo nível de liberdade, poder decidir qual era o seu nome, mas também era uma boa tática de manipulação, porque fazia com que as vítimas do Charles se distanciassem ainda mais da sua real identidade, né, no mundo real. Não só isso, ele dizia que o tempo era uma prisão e que só ele na família podia usar um relógio, assim como não permitia que quem precisasse de óculos usasse óculos, porque de acordo com ele, a visão com a qual você nasceu é a visão que você deve ter. Com licença. Ele decidia como as crianças deveriam ser criadas, quando comer, o que comer, e ele também controlava basicamente tudo naquela família. E é aqui que eu vou terminar a parte 1 dessa história. Amanhã vem a parte 2 e eu espero que vocês estejam animados para descobrir como vai terminar a história do Charles. Mas vocês provavelmente conhecem a história do Charles Manson, né? Mesmo assim, esperem até amanhã para ver a parte 2 dessa história. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. E eu vejo vocês amanhã para a parte 2. Tchau!